Ele será o próximo. As palavras ecoavam em minha mente enquanto eu via um homem de pé, usando uma faixa presidencial dourada no peito, diante de milhões de pessoas gritando e celebrando. Durante 7 dias em coma após ser atropelada, um ser angelical me levou numa visão profética sobre o futuro do Brasil. Quem é ele? Perguntei. O próximo presidente, respondeu o anjo. Mas então a visão mudou drasticamente. Vi chamas consumindo o país de norte a sul, uma devastação terrível. Este país vai sofrer severamente devido ao mal que se instalou, disse ele. O que vi sobre o destino do Brasil vai chocar você. Irmãos, esta visão profética vai abalar suas estruturas. Se você quer saber o que Deus revelou sobre o futuro do Brasil e o papel deste líder nos próximos anos, deixe seu like agora e inscreva-se no canal. Compartilhe urgente com todos os brasileiros. Esta palavra profética precisa chegar em cada lar do nosso país. Não perca nenhum detalhe desta revelação. Irmãos, meu nome é Márcia Oliveira. Tenho 42 anos e moro aqui em Brasília, no Distrito Federal. O que vou compartilhar com vocês aconteceu no início deste ano de 2025, em janeiro, e mudou completamente minha compreensão sobre os planos de Deus para o Brasil. Durante 7 dias, fiquei em coma após um acidente terrível, e nesse tempo recebi uma das visões mais impactantes que uma pessoa pode ter. Vi o futuro do nosso país, vi um homem específico sendo exaltado novamente, mas também vi uma devastação que me gelou o sangue. Preparem seus corações, porque o que Deus me mostrou sobre o Brasil vai mexer com cada um de vocês. Era uma quinta-feira, dia 16 de janeiro de 2025. Eu havia participado do culto de oração na Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, aqui em Brasília. Foi um culto poderoso, cheio da presença de Deus, e meu coração estava transbordando de alegria. Saí da igreja por volta das 22 horas, cantando baixinho uma das músicas que havíamos cantado no culto. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Estava caminhando pela Asa Norte, a poucos metros do ponto de ônibus, quando minha vida mudou para sempre. Lembro-me perfeitamente do momento. Estava com minha Bíblia nas mãos, ainda meditando na palavra que o pastor havia pregado sobre os propósitos de Deus para nossa nação, quando de repente ouvi um barulho ensurdecedor de pneus cantando no asfalto. Virei-me e vi um carro em altíssima velocidade, vindo direto na minha direção. O motorista havia perdido o controle do veículo. Não tive tempo de correr, não tive tempo de gritar. A última coisa que me lembro foi de pensar: meu Deus, me ajuda. E então, escuridão total. Segundo me contaram depois, o motorista estava alcoolizado e perdeu completamente o controle do carro numa curva. O veículo subiu na calçada e me atingiu com força total, me arremessando a vários metros de distância. As pessoas que presenciaram o acidente disseram que foi terrível de se ver. Meu corpo estava desacordado no chão, com ferimentos graves na cabeça, no tórax e nas pernas. Havia sangue por toda parte, e muitos acharam que eu havia morrido na hora. A ambulância chegou rapidamente, e os paramédicos trabalharam desesperadamente para me manter viva durante o trajeto até o hospital de base do Distrito Federal. Minha pressão arterial estava baixíssima, meu coração batia irregularmente, e eu havia perdido muito sangue. Meu marido João recebeu a ligação do hospital por volta da meia-noite. Senhor, sua esposa sofreu um acidente grave. Precisa vir urgente, disse a enfermeira. Quando ele chegou ao hospital, os médicos foram diretos. Ela está em estado gravíssimo. As próximas horas serão decisivas. Durante os primeiros dias, permaneci em coma profundo na UTI. Os médicos fizeram várias cirurgias, uma na cabeça para aliviar o inchaço do cérebro, outra no tórax para reparar órgãos internos danificados, e uma terceira para reconstruir minha perna esquerda, que havia sido despedaçada no impacto. Dr. Ricardo, o neurocirurgião responsável pelo meu caso, era muito direto com minha família. O quadro é muito grave. Ela pode não despertar do coma, e se despertar, pode ter sequelas neurológicas permanentes. Meu marido, meus filhos e nossa igreja inteira entraram numa corrente de oração que durou dia e noite. O pastor organizou vigílias, jejuns, e até mesmo o bispo da nossa região veio orar por mim. Eles sabiam que apenas um milagre poderia me trazer de volta. Mas o que eles não sabiam é que, embora meu corpo estivesse imóvel naquela cama de hospital,
Meu espírito estava vivendo a experiência mais extraordinária da minha vida. No momento exato em que o carro me atingiu, senti meu espírito saindo do meu corpo. Foi uma sensação indescritível, como se eu fosse uma observadora de mim mesma, vendo tudo de cima. Estava flutuando no ar, quando de repente apareceu diante de mim um ser de uma beleza indescritível. Era alto, vestido com roupas brancas mais brilhantes que a neve, e tinha duas asas enormes que se estendiam majestosamente às suas costas. Seu rosto irradiava uma luz suave, mas tão intensa, que era difícil olhar diretamente. Seus olhos eram como cristal líquido, cheios de amor e compaixão, mas também de uma autoridade que me fez tremer. "Márcia", ele disse, e sua voz era como o som de muitas águas. "Venha, vou te mostrar algumas coisas." Estendi minha mão, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo, e quando ele me tocou, senti uma energia sobrenatural percorrer todo o meu ser. De repente estávamos voando. Irmãos, eu estava literalmente voando pelos céus, segura pela mão daquele ser angelical. No início, fiquei apavorada com a altura, vendo a terra lá embaixo cada vez menor. "Meu Deus, estou voando!" Gritei, com medo de cair. "Não tema", disse o anjo com uma voz que trouxe paz instantânea ao meu coração. "Você está sob proteção divina." Voamos por alguns minutos quando, de repente, tudo ao nosso redor começou a mudar. Entramos numa espécie de túnel completamente branco, mais brilhante que qualquer coisa que já vi na Terra. Era como se estivéssemos passando por uma dimensão diferente. A sensação era de pura paz e amor. Não havia dor, não havia medo, apenas uma serenidade absoluta. Quando chegamos ao final do túnel, saímos para um lugar que não era nem céu nem terra. Era como uma dimensão espiritual onde o futuro poderia ser visto. "Ainda não é sua hora", disse o anjo, olhando diretamente nos meus olhos. "Mas veja o que está preparado para a sua nação, que é o Brasil." Diante de nós apareceu como uma tela gigantesca no ar, e nela começaram a passar imagens do nosso país. Mas não eram imagens do presente, eram visões proféticas do futuro próximo. A primeira coisa que vi foi uma multidão imensa. Milhões e milhões de pessoas reunidas numa praça gigantesca. O som era ensurdecedor, gritos de alegria, palmas, cantos patrióticos ecoando por toda parte. No centro daquela multidão estava um palanque, e sobre ele, meu coração acelerou quando reconheci a figura. Era um homem, parado diante daquelas multidões. Havia algo diferente nele, uma autoridade, uma presença que irradiava confiança de uma forma que eu nunca havia visto antes. Ele estava vestindo um terno azul escuro, impecavelmente alinhado, mas o que mais chamava a atenção era a faixa presidencial dourada que atravessava seu peito, brilhando sob a luz do sol. "Quem é ele?" E perguntei ao anjo. "Ele será o próximo presidente", respondeu o ser celestial com uma autoridade que me fez tremer. "O próximo? Próximo o quê?" Insisti, querendo entender completamente. "O próximo presidente do Brasil, aquele que foi escolhido para este tempo específico da história da nação." Irmãos, quando olhei novamente, eu reconheci o homem. Era semelhante ao Bolsonaro. Só reconheci pois vejo sempre ele no meu Instagram. A imagem se aproximou e pude ver mais detalhes daquela cena extraordinária. A multidão era composta por pessoas de todas as idades, classes sociais, raças, todos unidos numa celebração que parecia transcender as divisões humanas normais. Vi famílias inteiras com crianças nos ombros dos pais, idosos chorando de alegria, jovens gritando. Havia bandeiras do Brasil tremulando em todos os lugares, criando um mar verde e amarelo que se estendia até onde minha vista alcançava. O mais impressionante era a expressão no rosto das pessoas. Não era apenas alegria política comum. Era como se fosse alívio, esperança renovada, como se finalmente tivessem encontrado a liderança que tanto esperavam. O homem falava ao microfone, e embora eu não conseguisse ouvir as palavras exatas, podia sentir o impacto de sua mensagem na multidão. A cada frase, os gritos ficavam mais altos, a emoção mais intensa. "Quando isso vai acontecer?" E perguntei ao anjo. "Em tempo oportuno. Os planos do Altíssimo se cumprirão exatamente como foram determinados." Mas então, irmãos, a visão mudou drasticamente. O anjo disse: "Agora veja o que precede essa exaltação." De repente, a cena da celebração desapareceu, e o que vi a seguir me gelou o sangue.
O Brasil inteiro estava diante de mim, como se eu estivesse vendo do espaço, mas em detalhes impossíveis de imaginar. Do norte do país, da região amazônica, começaram a surgir chamas. Mas não eram chamas naturais de queimada comum. Eram chamas espirituais, vermelhas como sangue, que se espalhavam rapidamente para o sul. O que é isso, meu Deus? Que terrível! Só gritei, horrorizada com o que estava presenciando. As chamas consumiam tudo por onde passavam. Vi cidades inteiras sendo envolvidas por esse fogo sobrenatural. Vi pessoas correndo desesperadas, famílias se separando, o caos instalado por toda parte. Este país vai sofrer de forma severa, disse o anjo com uma tristeza profunda na voz, devido ao mal que se instalou sobre ele. As imagens continuavam passando diante dos meus olhos. Vi crises econômicas devastadoras. Vi conflitos sociais violentos. Vi instituições entrando em colapso. Vi a própria moral da nação sendo atacada de forma sistemática. Por que, Senhor? Por que o Brasil terá que passar por isso? Perguntei com lágrimas nos olhos. Porque escolheram outros deuses, respondeu o anjo. Porque trocaram a verdade pela mentira, a justiça pela corrupção, os valores divinos pelos valores mundanos. Vi então com mais detalhes o que representavam aquelas chamas. Cada região do país estava sendo atacada por diferentes tipos de mal. Corrupção no governo, violência nas ruas, imoralidade nas famílias, apostasia nas igrejas. Mas no meio daquela visão aterrorizante, o anjo me mostrou algo que trouxe esperança ao meu coração. Muitos vão chorar, muitos vão sofrer, ele continuou. Mas aqueles que confiarem em Deus serão guardados. Vi então grupos de pessoas espalhados por todo o país que permaneciam protegidos no meio do caos. Eram famílias cristãs reunidas em oração, igrejas que mantinham a fé, comunidades que se ajudavam mutuamente. Essas pessoas brilhavam com uma luz especial, como se tivessem uma proteção invisível ao redor delas. As chamas passavam por perto, mas não as tocavam. O caos acontecia ao redor, mas elas permaneciam em paz. Esta é a razão pela qual o homem que você viu será levantado, explicou o anjo. Quando a nação estiver no fundo do poço, quando parecer que não há mais esperança, então virá a restauração. A visão mudou novamente, e vi o mesmo homem, agora não mais apenas celebrando com multidões, mas trabalhando intensamente na reconstrução do país. Vi reuniões com líderes internacionais, onde o Brasil era novamente respeitado. Vi a economia sendo restaurada de forma sobrenatural. Vi a paz voltando às ruas, as famílias sendo fortalecidas, os valores cristãos sendo honrados publicamente. Ele será o instrumento, disse o anjo, mas a restauração virá de Deus. Por isso ele será exaltado, não por mérito próprio, mas porque foi escolhido para ser usado neste tempo específico. Vi que durante seu governo haveria um movimento espiritual no Brasil diferente de qualquer coisa que já se viu. Igrejas se enchendo, muitas conversões, a própria mentalidade do país sendo transformada. Então o anjo se virou diretamente para mim e disse: agora você entende porque ainda não é sua hora de partir. Senhor? E perguntei, não compreendendo completamente. Você foi escolhida para ser uma das vozes que preparará o povo para o que está por vir. Quando despertar, contará tudo o que viu aqui. Irmãos, eu apenas estou falando do que eu vi. Ele disse para mim avisar o povo sobre isso. Não sou profeta, não sou ninguém especial, mas recebi uma missão clara. Compartilhar esta visão com todos os brasileiros que quiserem ouvir. Mas quem vai acreditar? Perguntei ao anjo. Aqueles que têm ouvidos para ouvir vão entender. E isso será suficiente para preparar o remanescente fiel. O anjo então me deu instruções específicas sobre como os cristãos brasileiros deveriam se preparar para os tempos difíceis que estão por vir. Primeiro, ele disse, devem intensificar a vida de oração. Sem oração constante, não conseguirão discernir os tempos nem receber proteção divina. Segundo, devem se unir. As divisões denominacionais precisam ser deixadas de lado diante da magnitude do que está chegando. Terceiro, devem se preparar praticamente. Haverá tempos de escassez, e aqueles que se prepararem ajudarão a sustentar outros. Quarto, devem manter a fé, mesmo quando tudo parecer perdido. A restauração virá, mas antes será necessário passar pelo vale. Cada palavra ficou gravada em minha mente como fogo.
Sabia que quando voltasse, teria a responsabilidade de compartilhar cada detalhe desta revelação. Então, subitamente, o anjo disse: "Agora é hora de voltar." "Não quero voltar", respondi instintivamente. "Aqui é tão melhor, tão pacífico." "Sua missão na Terra ainda não terminou", ele disse com firmeza. "E lembre-se, tudo o que viu se cumprirá no tempo determinado." Senti então uma força me puxando rapidamente de volta. A última coisa que ouvi foi o anjo dizendo: "Seja fiel ao que recebeu e não tema o que os homens possam dizer." No 7º dia após o acidente, numa manhã de quinta-feira, abri os olhos na UTI do hospital de base. A primeira coisa que vi foi o rosto emocionado do meu marido João, que havia passado todos aqueles dias ao meu lado. "Márcia, graças a Deus!" ele gritou, chamando imediatamente os médicos. Dr. Ricardo chegou correndo e começou a fazer vários testes neurológicos. Para espanto de todos, eu estava completamente lúcida, sem nenhuma sequela cerebral. Minha recuperação física também foi muito mais rápida do que qualquer previsão médica. "É um milagre", disse o doutor para minha família. "Pelos ferimentos que ela teve, deveria estar com sequelas permanentes, ou até mesmo em estado vegetativo." Nos dias seguintes, quando estava mais recuperada, comecei a contar para minha família e depois para meu pastor sobre a visão extraordinária que havia recebido. No início, alguns ficaram céticos, mas conforme eu ia detalhando cada aspecto do que havia visto, e especialmente quando comecei a ver pequenas confirmações nas notícias diárias, todos perceberam que havia algo sobrenatural naquele testemunho. Meu pastor, depois de orar e jejuar por 3 dias, veio me procurar. "Irmã Márcia, creio que o Senhor realmente te deu uma revelação profética. Você precisa compartilhar isso com mais pessoas." Irmãos brasileiros, eu compartilho este testemunho não por vontade própria, mas porque recebi uma ordem direta do céu. O Brasil está prestes a entrar numa das fases mais difíceis de sua história. Mas também estamos às vésperas da maior restauração que nossa nação já viu. Vi o homem escolhido sendo exaltado novamente, não por força política comum, mas por uma escolha que transcende o entendimento humano. Vi ele com a faixa presidencial, cercado por milhões de brasileiros celebrando. Mas antes disso, vi nossa nação passando por provações severas. As chamas que vi consumindo o país de norte a sul representam os julgamentos que virão sobre o Brasil, devido ao afastamento de Deus. Mas também vi a proteção divina sobre aqueles que permanecem fiéis. Preparem-se espiritualmente. Intensifiquem a oração. Unam-se como povo de Deus. O que está por vir será difícil, mas a vitória final já está garantida. O Brasil será restaurado. A ordem voltará a reinar. Os valores tradicionais serão honrados, e aquele que foi escolhido para liderar essa restauração já está sendo preparado. Vigiem e orem, irmãos. O tempo é mais curto do que imaginamos.